Né, para você que ainda não tá olhando, né, para o delivery, cara, já passou da hora de você, É uma loucura, né? olhar para o delivery. O delivery não tem nada a ver com o seu salão. O cara que tá em casa, ele não se importa com a sua louça, ele não se importa com o conceito que você tem lá no seu restaurante. O cara quer praticidade e velocidade. Uhum. Sua carreira, assim, na longevidade da sua carreira, você vai ter, sei lá, uns 50 erros para 10 acertos, mas isso. esses 10 acertos, cara, sem dúvida vai trazer um resultado gigante para você, para sua operação. E Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast. Hoje eu tenho um super convidado, um cara que eu tô tentando trazer aqui há muito tempo e dessa vez deu certo. A agenda bateu, ele conseguiu e aqui também pra gente deu certo. Eu vou trazer o neto do senhor Olívio Bezerra Melo. Com vocês aqui, o Felipe Melo da Esfirra Imigrante. Seja bem-vindo, amigo. valeu, mano. Obrigado, cara. Uma honra aqui tá aqui, poder compartilhar um pouco do que é a Esfirra Imigrantes, né? O que é a nossa história. Obrigado pelo convite. Cara, eu tô feliz porque eu te conheço, sei o quanto você vai inspirar as pessoas que escutam esse podcast. Então, galera, se preparem, porque a gente vai ver uma história de 3 gerações. E falando nisso, eu quero começar assim, Felipe. Eu tenho um estudo que diz que a segunda geração, na maioria das empresas do Brasil, chega a somente 20% das empresas. E a terceira geração, que é o seu caso, em apenas 5% das empresas. Cara, você faz parte de menos de 5% de todas as empresas de alimentação ou não do Brasil, e mais do que isso. A gente bateu um papo e eu sei que você bateu o recorde de número de pedidos no último mês. Ou seja, além de uma empresa sobreviver, uma empresa como a sua, que é dificílimo, você continua fazendo essa empresa crescer. Cara, parabéns em primeiro lugar. E me conta um pouco como é trabalhar em família e como é que é esse desafio da terceira geração. Pô, legal, não sabia dessa informação, cara. Querendo ou não, quando você vem, né, de uma terceira geração, meu pai, né, já deixou tudo muito, muito encaminhado, né, para mim, questão da vida mesmo, né, cara. Querendo ou não, já deu uma condição, né, muito boa. Então, a gente já vem com essa pressão, né, de terceira geração. Pô, justamente por aquele ditado, né, que a primeira geração constrói, a segunda usufrui, né, e a terceira destrói o negócio. Então a gente já vem com essa pressão, né, e ter chegado na Esfirra Imigrantes, né, foi um motivacional muito grande, né, como a gente estava conversando antes, eu era jogador de futebol. Então, conheci a Esfirra Imigrantes. Vamos falar mais sobre isso Vamos daqui sim. a pouco, hein, cara? Então, desde que eu nasci, cara, eu vou na Esfirra Imigrantes, né? Tem foto eu com 6 meses na Esfirra Imigrantes. Só que eu nunca imaginei a potência que era, né? Então, quando eu comecei a trabalhar lá em 2019, final de 2019, e aí eu entendi o que era, né? Além da demanda da força de venda, o apelo emocional que a Esfirra Imigrantes traz, né? Para as pessoas. A gente tá falando de uma marca hoje com 49 anos. Então eu entendi isso, cara, e além de... E aí peguei um cenário que meu pai sempre trouxe a Esfirra Imigrantes. Meu pai, ano que vem, faz 40 anos de Esfirra Imigrantes. Meu pai tem muito carinho, muito amor pela marca, né, cara? Então... Como é que é o nome dele? Jorge. Um abraço pro seu Jorge lá, então, e parabéns pra ele também. Cara, meu pai viveu, né, a vida de Esfirra Imigrantes, né? Então, esse amor por ele... Ele pegou a fase da Esfirra Imigrantes que ele precisava estar lá, né? Aí abrir a loja 8 horas da manhã para começar a produção. Tinha dia que ele chegava em casa 1, 2 da manhã para fechar, enfim. Então eu não tive muito essa presença do meu pai fisicamente, mas eu entendi, né, cara? Eu absorvi muito isso, desse amor que ele tem pelas Esfirra Imigrantes, e acabou passando para mim, né? Então hoje, cara, Esfirra Imigrantes é o que eu vivo também, né, na minha vida. E a gente tá sempre se movimentando, né, cara? Ele trouxe essa visão nova. Meu pai e meus tios não queriam abrir novas lojas. Para eles só aquela loja ali, a matriz ali na Ricardo Jafé, já tava bom. Eles tinham se preparado para manter aquela loja. É que pra galera que não conhece ainda, principalmente quem não é de São Paulo, né? Porque quem é de São Paulo, praticamente todo mundo que trabalha nesse ramo, se não conhece, já ouviu falar na Esfirra Imigrantes, mas é que a matriz
ela tem um volume de vendas muito grande, né, Felipe? Tem, Então, tem. talvez seus tios imaginaram que, pô, aqui o que a gente conquistou já tá bom, Sim. né? Sim, quando eu cheguei, tava engatinhando ainda. Meu tio tinha acabado de conseguir convencer meu pai ali a colocar o iFood. Até então a gente nunca havia tido delivery nas Firme Imigrantes. Nunca, nunca. Era só salão, né? E take away, né? Retirada. Então, mas mesmo assim, quando eu cheguei, ainda o iFood estava engatinhando. Era aquela operação, sabe, de quando o salão tá pegando muito, pausa o iFood. Aham. Deixa o iFood de lado. Então, eu entendendo O que isso, acontece cara, com muita gente que tá acontece com muita escutando gente. O pessoal esse não podcast. visualiza, né, o iFood. Não, Um negócio é o seu salão, outro negócio é o seu delivery, é é seu outro iFood, business, né? vamos Você dizer. concorda? Exatamente, 100%. Então, cara, eu cheguei com essa vontade e aí já falei com meu pai, pai, a gente tem que abrir uma nova loja. Nova loja. Eu com, sei lá, 4 meses na operação. Falei, pô, você tá Vai falar, maluco? esse cara é maluco. Jogando futebol a vida inteira, você quer chegar abrindo loja. E aí, junto com isso, já veio uma pandemia, né, no meio do Aham, caminho, cara. sim. E aí, a gente abriu uma Dark Kitchen. Então, Uhum. foi golaço, né, no meio da pandemia. Abri uma Dark Kitchen, aí fui ganhando autonomia, enfim. E aí, que deu pra... Aí abrimos essa primeira, a Dark Kitchen na Lapa, Uhum. que fica longe, né, fica em linha reta, fica 14 quilômetros da minha matriz. Então, você abrir uma loja assim, né, 14 quilômetros, é difícil, um É público difícil. totalmente diferente, que Uhum. não te conhece muito. Mas Até esse deslocamento, né? Porque você precisa exato, estar exato, nas duas lojas. Uma loja, não posso deixar a peteca cair, a outra é preciso colocar energia para exato, isso aqui acontecer, né? exatamente. Então foi um jeito também que a gente achou de não mandar muita gente embora, né? No meio da pandemia tinha que mandar muita gente embora. E abrir uma operação acabou sendo mais barato do que mandar funcionário que eu tinha lá de 10, 15 anos embora no momento de pandemia, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Sim. O cenário, como é que ia ser, quanto tempo que ia durar. Uhum. Então essa loja, cara, foi ótima. E na segunda onda da pandemia a gente abriu a segunda filial, nossa terceira loja, pensando também nesse mesmo cenário, né? Na pandemia Na também. pandemia, na Uau. segunda onda da pandemia. Veja, galera, E muita gente conta o quanto a pandemia foi avassaladora, né? A gente teve mais de 300 mil negócios no Brasil que fecharam as portas, mas a gente vê aqui com o Felipe que a gente teve outras empresas que prosperaram, outras empresas que inclusive foram impulsionadas por tudo que sim, aconteceu na pandemia. exato, cara. E nosso delivery também ao mesmo tempo, né? Hum? Na época a gente fazia na matriz, a gente tava, quando veio a pandemia, o iFood ainda tava engatinhando, a gente fazia 3.000 pedidos por mês, 4.000, que não é pouco, né? Mas a pandemia Uhum. impulsionou muito o nosso negócio, né? O nosso crescimento. Claro, ninguém tá falando que a pandemia foi boa, em momento algum. Foi um desastre, mas enfim. Pra gente, a gente conseguiu expandir, conseguiu visualizar essa oportunidade de mercado, Uhum. pegamos pontos muito baratos, né? Sim. E conseguimos expandir, cara. E impulsionou muito. Hoje, nossa loja da Matriz, né, que em 2020 vendia 3.000, 4.000 pedidos por mês, esse mês bateu 34.000 pedidos. Uau! Essa loja da Matriz. Que demais, cara. Então, cara, foi um marco ali, né? Desde a minha chegada, né? Foi um marco ali. Galera, falamos de uma loja. Uma loja bateu 34 mil pedidos no delivery. A gente não falou aqui de salão e não falamos também do takeaway. Pra vocês verem o tamanho aí a potência, na verdade, não o tamanho da operação do Felipe. Pode continuar. É isso, cara. Então, aí com o tempo, né? Você tinha perguntado de como é trabalhar com família, né? Meu pai sempre foi um grande, né, incentivador meu. Uhum. No futebol, seja no futebol, por ele eu tava jogando até hoje. Mas depois que eu cheguei também nas Firme Grandes, ele abraçou muito. Aham. Teve uma desconfiança no começo, né? Pô, esse moleque sempre jogou futebol. E eu já saí do futebol já determinado que eu ia para as Firme Grandes, né? Já tava em Portugal, né? Aham. E aí tinha acabado de assinar um contrato com o clube, meu pai tinha acabado de passar férias, meus pais tinham acabado de passar férias lá comigo e com a minha esposa. E aí deu um mês, eu falei, quero voltar. Ele, pô, como assim, cara? Você esperou ficar aí quase um mês pra depois você decidir voltar? Se eu soubesse, já tinha voltado antes. Falei, pai, deu uns 5 minutos aqui, cara. Não... E foi bom que vocês passaram as férias juntos. Foi bom também, em Portugal ainda. Aham. Então... Portugal é delícia, né, cara? eu amo Portugal, cara, Aham. muito. Eu e minha esposa, a gente tem um carinho muito especial. Sim. E aí, quando eu vim, né, meu pai meio que... Vamos ver se esse cara vai querer trabalhar mesmo. Vai que ele decide, né, daqui uns 6 meses voltar a jogar. Aham. Tava incerto ainda, né? Sim. Então ele veio com meio um pouco de desconfiança. Aí eu comecei, né, trabalhar no caixa, trabalhar no balcão, fiquei rodando ali na operação, né, pra entender. Aham. E aí fui também fazendo cursos e tudo mais pra
mostrar, né? Pra fazer as coisas acontecerem com base, né? Então, meu pai foi me dando abertura, foi me dando confiança. E aí, mas o pessoal da operação, né, é muito resistente, né? Tá vendo? Pô, o filho do... Chegou Chegou agora, agora, filho do sabe dono, fazer vai nada. tratando assim, né? Pô, o filho do dono, tá, quer chegar aqui, quer mudar as coisas, quer falar pra gente que a gente não pode fechar o iFood, quer falar pra gente que a gente tem que mudar a embalagem, né? Que a gente levava no saquinho plástico na época. Eu não tinha cuidado, né? Não tinha nenhuma Sim. percepção de delivery, né? Aham. E eu, querendo não acostumado a já pedir muito delivery, né? Na Europa a gente já tinha essa cultura ali forte também, e ali no Porto, ali na região mais central. Então, teve muita dessa resistência. Mas aí você vai mostrando com o resultado, né, cara? Dia a dia você vai mostrando. Felipe, você trouxe pra gente aqui uma grande sacada e eu quero trazer pra quem tá nos escutando. Se você trabalha em família, você vai ter conflito. Isso é inevitável, porque sendo família ou não, vai haver conflito. Mas se você trabalha em família, a melhor estratégia para vencer as fricções, os conflitos, é ter pequenas vitórias. Ter pequenas vitórias traz mais confiança ali para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, para quem você estiver trabalhando. Fazer pequenas vitórias traz confiança para o time, as pessoas que estão ali trabalhando na operação há mais tempo do que você começam a te respeitar, não por você ser filho do dono, mas sim por você ter competência para trazer resultados para o negócio. Então, meu conselho, se você trabalha em família, trabalhe com paciência por pequenas vitórias. É isso que vai te dar a credibilidade e a confiança para alcançar vitórias gigantes, que é o que o Felipe está contando aqui. Felipe, conflitos. Tem muito conflito? Quem manda no quê? Como é que vocês resolvem isso? Como é que vocês definem qual é o escopo de cada um? Como é que fica isso lá dentro? A gente tinha mais, a gente já teve mais conflito, assim, de eu chegar e falar no salão, ó, esse negócio é desse jeito. Aí chega meu tio, desce, não gostei, é desse jeito, tal, e vai e muda. E aí, depois de um tempo, eu entendendo que não ia ter como bater de frente, né, não vale a pena, né, um desgaste desnecessário. Aí a gente tinha reuniões bem esporádicas, e aí a gente começou, toda segunda, terça-feira do mês, a gente tem uma reunião. E depois foi definido, né? Um tio meu cuida mais do marketing, o tio cuida mais da parte de pessoas, né? De Sim. RH. E meu pai cuida do financeiro, que nós somos em... Meu pai e mais 2 tios meus que estão na operação. Sim, Eu e meu primo. tá bom. E que somos a terceira geração. Terceira geração. São duas pessoas, então. Vocês Eu e meu primo. E aí, meu pai cuida do financeiro, meu tio pessoas, o meu outro tio marketing, meu primo cuida da parte de compras, e eu, meu geralzão, né? Atuo como coordena a diretor galera. executivo, um CEO, enfim. E então a gente definiu, né, que cada um, até onde cada um pode chegar. Então isso acabou com os conflitos, né? Então, ó, o Felipe vai cuidar dessa parte, do que é determinante ao salão, ao delivery, enfim. É o Felipe, o que é de marketing é meu tio, o que é de pessoas vai definir meu outro tio. Claro, sempre eu tenho um apoio, né? Dou um apoio por trás, assim, ou sempre trazendo soluções pro meu pai também e tal. Mas o que cada um define nessa área é o que Ô, vai Felipe, ficar. isso que eu ia dizer, isso não quer dizer que você não possa trazer boas ideias para o Claro, marketing, que você não possa exatamente, trazer boas exatamente. ideias para o financeiro. Sim, Pô, tem uma soluções, solução legal, dá uma olhada Sim, nisso, mas talvez a palavra final é de quem está sim, ali exatamente. naquele setor, né? Ou pelo Exatamente. menos ele participa junto com você, que é o CEO. Sim. Eu trago várias soluções, tanto de aplicativos de compras, tanto como benefícios para os colaboradores, soluções de conciliação, enfim, que eu trago para essas outras áreas, né? E oportunidades de marketing, enfim, eu trago, e aí para a gente debater junto, né? Aí, junto com isso, também a gente vai estruturando a equipe, né? Eu trouxe a gente, como é uma empresa familiar, né? Sim. Vai crescendo com também esse pensamento do meu pai e dos meus tios, de tipo, a gente chegou até aqui assim, não precisa de mais ninguém e tal. Verdade. Tem muito esse pensamento, né? Muitas das vezes a resistência é essa, de eu trazer alguma pessoa, de eu fazer alguma coisa, e eles, não, mas a gente chegou até aqui desse jeito, pra que você, sabe? Tem necessidade. Mas enfim, a gente vou convencendo, né? E é aquilo que você falou, que foi muito interessante essa sua fala de pequenas vitórias, né? Então a gente trouxe um rapaz ali pro financeiro, para cuidar mais da parte financeira, com um olhar mais, um head, vamos dizer assim, do financeiro, né? Para auxiliar meu pai. Mais técnico. A gente, exato, trouxemos também um head de marketing também, também que tem esse olhar ali, porque não adianta eu também querer abraçar o mundo, né? É verdade. Por mais que tenha meu tio que atua como diretor, enfim, meu pai também é esse diretor financeiro, e aí, mas não adianta a gente querer abraçar o mundo, então
Se eu for pegar tudo que tá abaixo deles pra eu fazer também, eu vou acabar enlouquecendo. É verdade. E você acha que trouxe uma melhora para Trouxe. a equipe como um todo? A Demais. aceitação do seu pai, do seu tio, no início deve ter sido um pouco difícil, mas Foi. depois as coisas foram... Foram fluindo, né? É isso, cara, não tem jeito. Você traz resultado Uhum. contra números, né? Se baseando em dados, cara. Que é muito importante você se basear em dados para suas decisões, para ver o que você tá fazendo, tá dando certo ou errado. Não tem como ir contra, né? Então, você vai trazendo esses resultados. Aí trouxemos também... Estamos agora tentando melhorar ainda mais essa parte aí de compras, né? Cada hora você não pode ficar parado, né? É Você vai verdade. analisando movimentação no mercado, você vai analisando oportunidades, enfim. E nem tentar abraçar tudo e mudar nem tudo da abraçar noite o pro mundo, dia. e nem São abraçar o pequenas mudanças, aí a gente entende quais foram os resultados que Exato. trouxeram, melhoria contínua, e Exato. aí a gente vai atacando outras partes Exatamente. da solução, Acerto né? e erro, né, cara? Essa parte é muito acerto e erro, né? O que dá certo, por quem... Porque se eu falar que tudo que eu fiz aqui também deu certo, pode me chamar de maior mentiroso que tá aqui nesse podcast. Eu acho que, na verdade, a maioria das coisas que a gente tenta, a gente acaba errando. E aí a gente vai melhorando. Sim. Só que as coisas que a gente acerta, a gente escala, né? Exato. E aí a gente tem É resultados. isso, cara. A maioria das vezes, assim, né? Você tem no seu dia a dia, ali no seu... Na sua carreira, assim, na longevidade da sua carreira, você vai ter, sei lá, uns 50 erros para 10 acertos, mas esses 10 acertos, cara, sem dúvida vai trazer um resultado gigante para você, para sua operação. É verdade. Eu escutei uma vez o Thiago Nigro falando sobre isso, sobre acertos e erros. E o que ele diz é, você pode errar muito mais do que acertar, desde que você tenha alguns acertos muito grandes, né? Exato. E quem fazia isso também sabe, é legal citar isso aqui, né? Eu tava estudando um pouco da história de um dos caras que eu mais gosto como empreendedor, que foi o Silvio Santos, e ele não era um cara bom em gestão, mas ele era um cara muito visionário. Ao longo da vida dele, ele abriu mais de 140 CNPJs. Sabia. E, na verdade, o que deu certo foram um pouco mais de 30, ou seja, o cara errou mais de 110 CNPJs de empresas que tiveram que ser fechadas e etc. Tem jeito, Mas os acertos que ele teve fizeram com que ele se tornasse bilionário. É Felipe, isso. uma outra coisa aqui, antes da gente ir para um outro assunto que eu quero discutir com você eu acredito muito que o sucesso e a prosperidade de uma empresa de alimentação, de um restaurante, de uma lanchonete, vem do timing. Sim. Quando a gente acerta o timing, a gente tem uma possibilidade de ter um sucesso muito grande. Veja que você me conta que em 2019, quando você volta e entra para o negócio, a gente tem uma pré-pandemia, você começa a olhar para o delivery e, de repente, foi o melhor timing da história para estar no delivery, quem estava bem posicionado. Eu lembro que nessa época eu tripliquei a minha quantidade de pedidos, mas eu já era um cara bom em delivery, né? Guardadas as proporções, a gente não faz o volume, mas é óbvio, né? Um restaurante no interior de Minas Gerais, mas o que eu quero dizer no nosso caso, o timing foi muito positivo, foi muito interessante. Demais. Você concorda que o timing é muito importante? Isso vem da visão do empresário? Sim, eu falo muito disso. Eu vou mais além um pouco, né? Tem gente que não gosta, mas eu uso até a expressão da sorte mesmo. Eu concordo. Eu uso a expressão da sorte, cara, porque, pra você ter uma ideia, nas firmas grandes, na altura, quando eu cheguei, tinha acabado de ser feita uma reforma gigante, a maior reforma que a nossa matriz teve até hoje. E meu pai, na altura, fez essa reforma pensando só na matriz. E ele tinha feito uma estrutura inteira, de uma mesma cozinha que tinha do lado do salão, ele tinha feito do outro lado só para pedidos para viagem. Só para pedidos para take away. Porque ainda não tinha delivery nas firmas grandes. Então ele fez toda a estrutura só para take away, porque a gente tem muito pedido também de viagem nas firmas grandes. Na matriz, para quem não conhece, né, caminho de Santos ali, do litoral sul ali, Praia Grande, enfim. Então a gente tem muito esse costume. Quando a maioria das pessoas que eu falo assim de São Paulo, sou das firmas imigrantes e tal, você fala, aquela lá no caminho da praia, cansei de parar lá com meu tio, com meu avô, com meu pai. Tem muito essa memória, até falar isso até me arrepia de lembrar, é muito bom ouvir isso. Então a gente é muito forte nosso takeaway, né? Muito, muito forte nossos pedidos para viagem. Então meu pai tinha feito toda uma cozinha, espelhou a cozinha do salão pro outro lado só para delivery. Só para delivery não, desculpa, só para pedidos para viagem. E acabou vindo a pandemia e aquela cozinha nunca foi só para viagem. Aquela cozinha já se transformou uma segunda operação só para delivery. Então, se eu não tivesse essa segunda operação, hoje talvez eu fizesse metade, conseguisse suportar metade dos pedidos que eu faço hoje. Então, esse é um exemplo, mas como tem vários, né, cara?
a gente pegou também essa expansão, essa época de ascensão, numa época que tinha concorrência ainda de delivery, né? Que a Rappi ainda estava forte, e então nos permitiu negociar, ter uma negociação muito boa com o iFood. Então vai tudo do time, de você sentir qual que é o momento. E falando desse time, eu acho que agora também é um time muito bom. Eu ia te perguntar isso, dono qual de foi a restaurante visão de delivery para agora? A gente tem novos entrantes e muita gente fica empolgada. Eu tô falando bastante sobre isso. Sim. Muita gente fica super empolgado, dizendo, agora eu posso sair das taxas altas do iFood. Eu tenho uma outra visão, mas eu quero entender a sua. Qual é o momento do delivery no Brasil para você? Eu acho muito importante, né? Essa chegada, né, da Meituan, da Didi, né? Que vão vir como Kita, é Kita, né? Que vai chegar. E 99. Então, e a Rappi também se movimentou, né? Teve que fazer esse movimento brusco aí de mercado. Então, eu acredito que é uma oportunidade muito boa, né? Para você que ainda não tá olhando, né, pro delivery, cara, já passou da hora de você... É uma loucura, né? Olhar pro delivery. Mas eu acho que vai movimentar bastante. Eu acho que a concorrência é boa pro iFood se mexer, né? Não que eles não se mexam, que todo dia você entra no portal já tá diferente, todo dia que você entra no gestor de pedido tá diferente, todo dia que você como cliente... Mas eu compreendi. O que você quer dizer hoje eles têm um monopólio. Monopólio, 85%, se eu não me engano, 90% de market share. Eles divulgam isso, 85% de market share. Ou seja, condições comerciais hoje para negociar com o iFood... Não tem como. Não tem como. E aí, quando aí eles veem o mercado, né, dando 0% de taxa de comissão, né, pros restaurantes, fazendo esse movimento que tá fazendo, cara, o iFood acaba tendo que se mexer, né? Sim. Acaba tendo... Ele já até se mexeu muito. Já se mexeu muito, já anunciaram... Empresas, fez M&A, fez parceria com a Uber. A Prozis comprou a Decolar, né? A Prozis, que é a dona do iFood, comprou a Decolar. Fez a parceria com a iFood, né? Que ninguém esperava. Nunca ninguém esperava essa parceria com a Uber. Então, foi uma movimentação gigante. Já estão se pronunciando, né? Porque como chegam esses apps chineses, eles querem se posicionar como super apps. Onde você consegue fazer tudo dentro do app. Então, daí que veio, né? Essa movimentação da Decolar, da Uber. E eles já estão falando, né? Já mudaram o posicionamento de propaganda mesmo, né? De marketing deles, né? Que é aquele comercial, iFood e vende farmácia, iFood e vende tudo. E tem comida no nome e tal, mas vende tudo. Então eles estão se movimentando para isso também, né? Mas falando da oportunidade, cara, eu acho que é uma boa oportunidade para você conseguir, talvez dependendo do seu volume, claro, ter uma negociação, né, com o iFood. Mas a grande questão é de como esses players, né, vão se posicionar no mercado. Porque a gente tá falando do hábito do consumidor, né? Quando você pega o seu celular, você quer pedir comida, você fala... Já virou sinônimo de pedir comida ao iFood, né? Sim. Pede um iFood aí. Então, você mexer com o hábito do consumidor, que já tá acostumado a abrir um aplicativo, já tá acostumado com layout, com tudo, com design do aplicativo, isso é o grande desafio, né? Eu concordo. Isso é o grande desafio. E a gente tem que entender como que essas empresas vão se posicionar. Vai chegar com um investimento de 1 bilhão, 2 bilhões... por ano, o iFood investe muito mais. Muito mais. O iFood, a gente tá falando de 6, 7 bilhões. Sim. Mais de 5 bilhões por ano que o iFood investe. Só de marketing, só de propaganda. A galera se empolgou com 1 bilhão. Exato. Cara, 1 bilhão. Tem mais de 20 bi em caixa. 1 bilhão não é nada para você, o mercado inteiro nacional. Então, são empresas gigantes, né? A gente tá falando da maior vendedora de delivery do mundo, né? Que é a Meituan, né? Que eles vendem em um dia que o iFood vende no mês. Então, eles vêm preparados, mas... A gente tem que olhar capilaridade. Exato. A gente tem que olhar o tempo de maturidade de operação. Então, Felipe, muita gente está pensando agora em trocar a demanda que ele tem hoje, que ele já conhece no iFood, por outros aplicativos. Talvez seja o momento de repensar se não é tão legal fazer um contrato melhor com o iFood. Sim. Entender o amadurecimento desse mercado, porque, principalmente para quem é menor, eu acho que faz muito sentido bons contratos com a 99, com a Meituan e etc. Mas grandes players, talvez seja o melhor momento para negociar contratos com o iFood e ter condições muito melhores, né? É verdade, cara, concordo. Então, esse é o momento, né? O grande questão da Meituan, da 99 tá chegando, eles vão ter que atacar vários pontos, né? Ele vai ter que atacar a questão do cliente, a questão do dono de restaurante, a questão do entregador também, que é uma briga também, que não tá evidenciada, claro, pro consumidor final, mas
para nós, donos de restaurante, isso aí a gente pensa nisso, né? Como que eles vão conseguir manter os entregadores, né? Trabalhando para eles, vamos dizer assim. Sim. Então, onde que a 99 e a Meituan vão atacar, né? E a Rappi também, né? A gente acaba não falando da Rappi, mas a Rappi também tá querendo voltar a pegar um share. Então, onde que eles vão atacar primeiro? Se é no marketing pros clientes, se é pro dono de restaurante, se é pro entregador, se é na logística, se é no suporte. Então tem muita coisa para eles estruturarem que o iFood já tá estruturado, né? Lembrando de uma coisa importante, galera. Pra gente, né, quem é dono de restaurante tem várias restrições com o iFood, principalmente pelos valores de taxa, mas o iFood praticamente todos os anos fica top 3 do Brasil como o aplicativo mais A amado. marca mais amada do brasileiro. Ou seja, o Felipe citou, né? Tem 3 grandes pontas, que é o cliente, o dono de restaurante e os entregadores ali, que a gente tem que sempre pensar no benefício para esses 3, mas o lado do cliente, que talvez seja o lado mais forte de todos, porque é trazer demanda de compra para o restaurante, o iFood é quase imbatível. Então a gente precisa pensar nisso. Felipe, antes da gente transicionar o assunto, me conta uma coisa. Me fala um pouquinho, quantos pedidos vocês fazem hoje, em média? E o que se deu a esse crescimento no delivery? Para quem está nos escutando agora e que está buscando um crescimento no delivery, o que vocês olharam? Para onde vocês olharam? Eu posso citar uma coisa aqui que para mim é notório, tá? E que é muito difícil, que é vocês têm uma marca muito forte. Sim. Então, para escalar esse delivery, e eu tô falando isso porque às vezes as pessoas querem olhar e fazer exatamente o que o Felipe fez. Sim. Mas só que é um iceberg, né? Porque a gente vê a ponta e a gente tem uma estrutura muito grande por baixo, que é uma das coisas é a força de marca. Mas além da força de marca, o que mais vocês usaram e qual é mais ou menos hoje o volume que vocês fazem de delivery no total, contando todas as lojas? Falando das firmes grandes, da quantidade de pedidos, esse mês agora, né, de maio, a gente bateu o recorde, a gente vendeu mais de 64 mil pedidos. Uau. Com as 4 lojas. O número que, putz, de um mês para o outro, de um ano para o outro, é um crescimento gigantesco, assim, né? Sem dúvida, esse número te coloca entre um dos maiores operadores de delivery do Brasil. A loja própria, né? O iFood já passou isso pra gente. A matriz nossa é a loja única que mais vende no Brasil, assim, a loja única de todas as culinárias. A gente fica a gente e o Osnir, né, da Praça da Árvore, grande amigo. Já esteve aqui com a gente. Um abraço pro Aldo, grande amigo. Grande amigo. Grande, um querido. Então, a gente tá falando de mais 64 mil pedidos com 4 lojas. Mas, cara, falando Deixa eu ressaltar uma coisa aqui. Galera, vocês estão diante da loja que mais vende pelo iFood do Brasil. A gente já trouxe o Aldo e agora a gente trouxe o Felipe aí para que vocês possam se inspirar no que ele tá trazendo pra gente e, quem sabe, ter resultados cada vez melhores depois de escutar o que ele vai trazer. Parabéns, Felipe. Obrigado, cara. Então a gente tem que vir desde do início, cara. Que o pessoal às vezes acaba deixando de lado, né? O que você precisa ali no iFood é uma vitrine. Então o que você precisa? Ter uma boa foto. Começa daí. Você tem uma boa foto do seu produto, fidedigna, né? Ao seu produto. Uma descrição também que também faça jus também ao seu produto. E aí você começa a entender, né, o posicionamento do seu cardápio. Entendendo que o delivery não tem nada a ver com o seu salão. O cara que está em casa, ele não se importa com a sua louça, ele não se importa com o conceito que você tem lá no seu restaurante. O cara quer praticidade e velocidade. O cara quer que seu pedido chegue o quanto antes na sua casa. Se você hoje em dia pensar antigamente, quando você pedia uma pizza, ligar na pizzaria, vou querer 2 pizzas, quanto tempo vai demorar? 1 hora. Pô, beleza, tá ótimo, 1 hora para uma pizza. Hoje você entra no iFood, se tem alguma coisa demorando 1 hora, você foge. Você deixa de comer um negócio que você gosta para comer outra coisa que vai chegar mais rápido. Certeza. Eu sou esse cara. Então, pô, às vezes eu também, cara. Eu quero comer alguma coisa, entro, tá 70, 80 minutos, e outra coisa tá 40 minutos, ainda mais com criança pequena em casa. Então eu vou para esse de 40 minutos, de meia hora. Então você tem que se atentar à agilidade da sua operação, pensar no pré-preparo, pensar em embalagens que são fáceis também de despachar, focar também até em código de PDV, cara. Código de PDV, coisa que às vezes o cara, uma maionese extra parte, o cara selecionou lá no código do PDV e você não manda, sua nota vai lá para baixo, você tem problema de recorrência. Então, deixar tudo bem bonitinho, foto, descrição do item, código do PDV, tudo bem alinhado.
E estudar também essa diferenciação que eu falei da loja física pro delivery. Nas firme grandes loja física, a gente não tem um combo de esfirra. Uhum. A gente não tem nenhum combo de nada, não tem uma promoção. Uhum. Já no delivery eu tenho que ter. Tenho que ter uns combos. Eu tenho que entender como compor esse carrinho do cliente. Eu não tenho que... Muito dono de restaurante também acaba... tenho 20 e tanto por cento de taxa do iFood, vou passar 20% de tanto em cada item. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Certeza que não. Você tem que desenhar um carrinho, você tem que desenhar um combo mais prático, que o cara não quer dar muito clique, né? Sim. Eles têm que pensar na jornada. Você como cliente, o que você quer? E trazer isso para sua loja, né? E ter uma estratégia ali de aumento de ticket médio, Exato. Entre outras coisas, ter uma contribuição, uma margem de contribuição maior em alguns produtos, Exato. menor em outros produtos. Quando a gente tá olhando para volume, eu abaixo a margem de contribuição para conseguir vender mais, mas ao mesmo tempo eu tenho que agregar e ter uma estratégia ali de montagem de loja para que esse cliente possa colocar ali no carrinho dele também outros produtos, outras coisas que vão trazer a margem que eu preciso. Exatamente. Sempre vai ser uma briga, né, Felipe, entre volume e margem. Exatamente. A gente... por exemplo, as nossas bebidas no delivery são mais baratas que no salão. Uhum. Porque no salão eu tenho copo com gelo e limão, eu tenho um garçom, eu tenho um copo que quebra. Sim. Muita coisa que você acaba colocando a energia da máquina de lavar copo, enfim. Então, muita coisa que você não coloca na vinda do delivery. No delivery, você tá com a bebida gelada, colocou dentro da sacola e enviou. Então, você pode diminuir um pouco a margem aqui nessa bebida, porque a gente tá brigando com a bebida que tá na casa do consumidor, né? Você tá brigando com a água que ele tem lá, você tá brigando com o refrigerante que ele tem lá no mercado, que é mais barato. Então, você tem que... Cara, é um cenário amplo que você tem que analisar, né? E algumas estratégias que a gente viu que virou a chave, né? Muito naquela de tentativa e acerto e erro, né? A gente... Uma coisa que muda muito, que hoje em dia acaba sendo primordial, é a taxa grátis, né? Você coloca uma taxa grátis e você vai testando o horário. Nas firmes grandes, uma coisa que mudou que virou um pouco a nossa chave, que mostra bem na curva lá de ascensão nossa no delivery, foi quando a gente ativou taxa grátis para novos. Só para novos clientes. Porque, de novo, você falou da força da marca, né? Sim. Hoje, quando, por exemplo, dá algum problema no iFood, eu tenho um aplicativo próprio e o aplicativo próprio vende 100%, 200% a mais quando trava o iFood. Então, o pessoal quer comer esfirra imigrantes, né? Eu tenho esse benefício, né, de uma marca construída em 49 anos. Olha isso, que demais, cara. Quando trava o iFood, o aumento no aplicativo próprio é mais do dobro do que ele vende normalmente. Ou seja, o cara não entrou no shopping de comida para buscar uma oportunidade. Ele entrou no shopping de comida porque ele acha fácil trabalhar ali no aplicativo, já tem o cartão, já tem o endereço, etc. E aí ele vai ali e procura a sua marca. Procura a minha marca. Isso. Procura a minha marca. Então a gente sabe dessa força, né, que a gente tem. Então, mas esses cenários aqui que eu trouxe até agora, eu também sou sócio de uma hamburgueria, né? É o negócio que eu tô há pouco tempo com eles. Entrei lá em novembro do ano passado. E aí apliquei isso. Como é que tá sendo isso lá? Tá sendo bem, cara. Então, é impressionante. Apliquei isso, né? Tudo isso que eu tô falando. A gente vinha, cara, é isso que move a gente, né? A gente que é empreendedor, a gente que quer fazer as coisas acontecerem. Lá a gente vinha, na época quando eu entrei, fazia 120, 150 pedidos no mês. Esse mês agora de maio, a gente fez 530 pedidos. É isso. Então a gente tá falando de 5 vezes mais. Exato. Então, cara, com um negócio que você vai aplicando no dia a dia. E treinando aqui, a nota era 4.6 no iFood, agora tá 4.9. Então, são aplicando essas coisas, cara, não tem... Ou seja, existe um padrão, e é isso que a gente tá falando. É para isso que eu te convidei, né, Felipe? Exatamente. Pra gente inspirar quem tá lá do outro lado. Exato. Porque muitas vezes não. Praticamente ninguém vai chegar no volume que você tem. Até por isso que você hoje, em uma loja própria, é o maior delivery. Mas o que a gente quer aqui é justamente tirar o cara que faz 300 pedidos para 400, o cara que faz 400 para 900, 1.000, 1.200, enfim. Sim. O que a gente quer é possível, existe um padrão. É possível, né? Exato. Se você olhar, se você colocar foco em alguma coisa, essa coisa vai crescer, cara. Então, quando eu cheguei lá, eles olhavam o iFood igual eu falei, igual a gente falou, que tem muito dono de restaurante faz. Sim. É um negócio secundário, é um negócio meio de lado, focava no salão, então... igual muitos itens não tinha PDV, a grande reclamação lá da hamburgueria era que ia faltando item, ia faltando um complemento, principalmente maionese, um bacon no lanche, uma cebola, enfim.
E aí, colocando os códigos no PDV, só de colocar os códigos no PDV, já não teve mais reclamação, já não teve mais nota ruim. Olha Porque a isso. qualidade é muito boa, né? Sim. Então, é Unity Burger o nome da hamburgueria, aproveitar pra falar. Claro que sim, cara. E aí, cara, deu um up muito bom. Então, não é isso, não é que... Claro, seu produto tem que ser muito bom, você tem que manter um Aham. padrão de Sim, qualidade. Você sim. tem que ter uma embalagem que faça jus, né, à sua marca, Aham. que case com a sua marca. Então, e também aproveitar das ferramentas que o iFood te dá, né? Verdade. Hoje em dia, quando lançou, não, era muito ruim. Eu falava pro pessoal do iFood que a campanha é inteligente. Aham. E Eu era. concordo. Eu Eu falava, também sou um dos maiores críticos da e campanha eu falava inteligente. que era muito ruim no começo, mas Aham. hoje em dia, cara, ela te direciona muito. É, melhorou muito. Melhorou muito ultimamente. Então, você tem que aproveitar as oportunidades, as ferramentas que o iFood te dá, né? Uhum. Porque, querendo ou não, muito dono de restaurante vê o iFood como inimigo, Uhum. mas não tem como ver assim, né, cara? Não, Você não liga tem. na Globo lá no horário nobre, quem tá lá? iFood. É verdade. Você liga, pô, eles... E não é coincidência, seus pedidos vão aumentar ali naquele momento. Vão aumentar. É mês que o iFood quer bater recorde, que no caso, que é o final do ano fiscal. Pode ver você dono de restaurante, mês de março o seu foi muito bom. É O verdade. mês de agosto do ano passado o seu foi muito bom. Aham. Porque o iFood estava incentivando. Sim. O iFood, em agosto do ano passado, precisava bater os 100 milhões de pedidos. Aham. E eles fizeram muito incentivo, fizeram muita coisa. Uhum. E esse mês de março, para quem não sabe, é o final do ano fiscal do iFood. Então eles precisam vender muito também. Então eles dão muito mais incentivo, fazem muito mais as coisas acontecerem. Não é uma coincidência que seu restaurante vendeu mais nesses meses. Muito bom esse Então, esclarecimento. Para você que não sabia, hein? Felipe, a gente vai mudar o assunto aqui, é o Vamos último nessa. que a gente vai tratar. Como é que foi a experiência de ser um jogador de futebol profissional? Me conta isso. Eu sou alucinado por futebol, eu adoro futebol. E eu não tinha a mínima capacidade de ser jogador profissional, porque eu era ruim, eu era trombador. Sei. Mas eu quero saber de você, cara. Como é que foi jogar bola profissional? Cara, Na Europa, hein? cheguei a jogar. É um sonho, né, de muito brasileiro, né, de muita gente ser jogador de futebol. Aham. Eu comecei, é interessante, né, eu tô aqui sentado, não dá pra ter uma ideia, mas eu tenho 1,77 m de altura, não sou tão alto, Aham. mas eu queria muito ser goleiro. Aham. Quando eu era Verdade. criança, eu queria muito ser goleiro, por conta do Rogério Ceni, né? Aham. É o maior ídolo da minha vida, o Pô, Rogério pensei Ceni. que você era palmeirense. Deus me livre. É... São Aqui o celular Paulino aqui, ó, vou roxo. pegar aqui o celular. É isso. E aí, o maior ídolo da minha vida é o Rogério Ceni, né? Aham. E aí eu queria ser goleiro, levava jeito até no gol. Aham. Aí até que um dia eu tinha 14 anos, fiz um teste no São Paulo. Uhum. E aí, putz, gol de campo grande. Aham. Eu com 14 anos eu devia ter o quê? 1,50 m, talvez. E aí, peguei bem pra caramba. Peguei até pênalti nesse dia no teste, gol de campo, não sei o quê. Aí no final do teste veio o preparador de goleiro do São Paulo. Aí já veio falando, ô goleirinho. Já me chamou de goleirinho, já dava pra ver que eu não tinha altura. Falou, cara, você pegou muito, cara. É difícil ver um cara vir aqui, jogar contra o nosso Sub-15 aqui na época e fazer o que você fez, cara. Você tá de parabéns. Mas infelizmente você não tem altura pra ser goleiro. Ele falou, vi que você, quando a bola vem no seu pé, você também tem calma, sabe jogar com o pé. Sugiro que você vá pra linha e tal, de repente, se você quiser continuar jogando. Aí depois desse dia eu não fui mais goleiro, né? E fui pra linha. É bom que você tenha ouvido bom, hein? Então, aí ele veio e falou pra mim, eu falei, puta, não vou ficar insistindo, né, cara? Aham. O cara falou pra mim, não vou ser herói, né? Não adianta. Sim. Na época até vieram na portuguesa, até que eu também fiz uma peneira na mesma época na portuguesa, peneira com mais de 500 atletas e tal, e eu passei como goleiro. E aí o pessoal da portuguesa sugeriu que eu fizesse aquele tratamento com hormônio, né? Uhum. Pra se eu quisesse crescer mais e tal. Só que aí os médicos também não recomendaram, porque eu não tinha... esse tratamento com hormônio é pra quem tem, né? Eu não sei muito bem se é raquitismo, se é qual que é o negócio, pra pessoa que não vai crescer muito, vai ficar no máximo na vida adulta no 1,40 m, 1,50 m, e eles dão esse hormônio. Uhum. Mas pra mim, na minha ocasião, não era necessário. Uhum. Podia mexer com puberdade, podia mexer com muita coisa, e meus pais preferiram não seguir, né? E aí eu fui pra linha, e depois, enfim, aí fui pra linha. Você jogava em que posição? Pra linha eu virei volante. Ah, tá. Fui de volante. Tá bom. E então aí depois aí rodei, né, cara? Joguei na base aí da portuguesa como volante também. Rodei, joguei aí São José dos Campos, né? Série A2 do Paulista. Joguei no Batatais também, Copa Paulista. Joguei até na primeira divisão do Mato Grosso do Sul. Que rodei legal, muito, cara. Eu com 17 anos já saí de casa, fui morar no Guarujá. Aham. Jogar o Paulista lá, era sub-20 na época.
pelo Guarujá. Foi a primeira vez que eu saí de casa, né? E eu aprendi muito com futebol. Aham. Aprendi muito. Uma realidade muito diferente da minha. Sim. Então, com 17 anos, já saí de casa, morava com meus pais. Tudo, né, do bom e do melhor ali. E fui morar embaixo de uma arquibancada que tinha 10 beliches. Eu mais 19 Uau. garotos ali, vivendo o sonho. E um banheiro só pra todo mundo. Enfim, aí, cara, aí você amadurece de uma maneira. O que você acha que você conseguiu levar disso para os negócios? Do futebol que eu trouxe pros negócios, cara, foi primeiro, né, a empatia, né? Se eu não tivesse vivido isso que eu vivi no futebol, Sim, eu não saberia ver do jeito que eu vejo hoje o lado do nosso colaborador, né? sim. Do cara que tá ali no dia a dia, que tá batalhando. A gente, nas Firmes Grandes, a gente traz o pessoal do Nordeste e a gente tem alojamento. Todas as lojas que a gente abre, a gente tem alojamento. Dos nossos 280 funcionários hoje, 200 moram nas casas que a gente Que aluga. legal, cara. E eles não tem custo nenhum nessas casas, sabe? Então eu me Isso é vejo um neles. trabalho social, hein, cara? Então, é um negócio legal que a gente faz, né? E deixa eles juntos ali também. Muitas das vezes família também entre eles. Vem um, aí depois vem o irmão, aí vem o primo. E tá tudo lá junto com a gente. Então eu vivi isso que eles vivem, né? De morar no alojamento, Sim. de estar longe da família, né? Então eu me coloco muito no lugar deles, né? E tô junto com eles e tenho essa proximidade muito grande. O futebol me trouxe muito isso, né? Da vida de eu viver em Portugal, como você falou. Eu joguei 3 anos em Portugal, vivia com o pessoal, né? Principalmente o pessoal, ali os africanos ali que vão tentar a vida no futebol. O pessoal, só o clube pagava alojamento, pagava tudo e pagava o salário inteiro deles eles mandavam pra família deles lá na África Olha isso. pra sustentar uma família de 7, 8 pessoas. Que isso. Então, você tá junto com esse cara nesse dia a dia, né? Você aprende muita coisa, cara. Talvez se eu tivesse, quando eu acabei o colégio, tivesse entrado numa faculdade, tivesse vivido nessa vida, talvez eu não tivesse aprendido nem um terço do que eu sei hoje, né? E além disso, também o futebol me trouxe pro mundo dos negócios, me trouxe a competitividade, me trouxe essa, né, resiliência de saber que você não vai ganhar sempre, mas também que quando você tem uma derrota é passageira, né? Quando der alguma coisa dar errado, vai ser passageira, vai passar e sempre tem um jogo, né? E um jogo após o outro. Sempre tem um próximo jogo pra você poder fazer melhor. Sim. O futebol me trouxe muito isso, a competitividade de alguma coisa que deu errado, eu querer fazer dar certo. Eu querer fazer um negócio acontecer e mostrar que aquilo vai dar certo, e ser competitivo, a maioria das vezes comigo mesmo, né? A maioria das vezes comigo mesmo, de bater esse recorde todos os meses. A competição é sempre da gente com a gente Da mesmo. gente com a gente mesmo, exatamente, cara. É importante, claro, voltando naquele papo do que você quer, dos donos de restaurante, você tá de olho no seu concorrente. Claro, sempre se preocupando 90% com o seu, mas tá de olho nos seus concorrentes até para você precificar. Claro. Às vezes você tá vendendo um produto a R$10, seu concorrente tá vendendo a 20, e você pode estar vendendo bastante, mas, ou seja, você tem margem para aumentar um pouco o seu produto, não chegar no preço dele, enfim. Observar Então, mercado é observar o importante. mercado é muito importante. Mas a gente se concentrar Se concentrar na gente. próprios esforços, em ser Exatamente. melhor do que a gente foi antes, né? Exatamente isso, cara. Tá sempre nessa constância. E também de disciplina, né? Você ter uma disciplina do esporte também trouxe essa liderança também do esporte pelo exemplo. Né? Tive grandes capitães aí que eu joguei junto na minha vida, né? Cheguei até a ser um dos capitães assim do time pela liderança ali, né? Dentro de campo. Então, trouxe muito isso, cara, pra minha vida e nos esportes. E no meu dia a dia mesmo, né? Quando eu fico, né, sem fazer academia, sem treinar, eu fico já meio estressado, já fico sentindo falta, né? Eu preciso desse esporte, eu preciso do futebol, jogo futebol toda semana. Então, eu preciso muito, cara. Acompanho o São Paulo, né? Então, vivo o esporte ainda hoje, mesmo que nos negócios ainda vivo o esporte. Massa. Capitão em campo, CEO nos negócios. E quem é o Felipe em casa? Como é que é o Felipe em casa? Você contou que tem filho, tem Tenho minha esposa. filha, tenho minha esposa. É a melhor hora do dia quando eu chego em casa e minha filha vem correndo, querendo contar sobre o dia. Minha esposa também tá me esperando. Quantos anos né? ela Minha tem e filha quais tem são os 3 nomes aninhos. delas? Minha esposa Thaís, minha Aham. filha Estela. Que legal. E são quem também dão todo o sustentamento, né, cara? São quem faz a gente continuar e querer cada vez mais, né? Minha esposa também, se não fosse ela, não poderia, né, ser o cara que eu sou hoje, né? Ela que já vai fazer 7 anos que a gente tá junto. Se não fosse ela pegou toda essa minha fase, né? Ela Sim. largou tudo na época pra ir pra Portugal comigo, vendeu carro, largou emprego, né? A gente ainda era Companheiraça, namorado hein? ainda na época,
Puta, minha esposa, se eu ficar falando muito dela, até me emociona, porque, né, então, ela é minha parceira mesmo em tudo que eu quero fazer, me apoia, me põe no pé no chão também quando eu tô voando demais, né, porque às vezes a gente entra nesse, cara, preciso fazer, vai dar certo, tô com uma oportunidade e tal, não sei o quê, e a mulher sempre é mais sensitiva que o homem, cara. A mulher sempre sim. sente antes que o homem. Verdade. Então, tem muito disso, né, cara? Então, gosto também de estar sempre com meus pais também, meu pai, minha mãe. O que meu pai viveu, né, de workaholic ali, de estar sempre nas imigrantes, 100% de trabalho, eu já tenho esse aprendizado e a tecnologia nos permite muito isso também, né? De não precisar estar 100% e você conseguir também delegar o que você pode delegar. Então, você tem esse tempo mais livre, né, para eu estar com a minha mãe, estar com meu pai, estar com a minha esposa, com a minha filha. Então isso, cara, esse Felipe é família, assim, né? Fora das Firmigrantes, fora da Unity, fora dos negócios. Eu gosto muito, a melhor coisa do mundo pra mim é estar com a minha esposa, estar com a minha filha, dar um passeio no shopping, viajar. A gente viaja todo ano, a gente faz uma viagem grande, porque o tempo não volta, né? O Sim. tempo não volta. O dinheiro, querendo ou não, o negócio que eu vi, não lembro quem falou que quando o problema, né, é o dinheiro, você não tem um problema. Quando o dinheiro consegue resolver, isso não é um problema. O problema é quando são questões de saúde, são questões maiores, né? Então é isso, aproveitar o tempo, o máximo de tempo que eu tenho com a minha filha, com a minha esposa, com meus pais também, né? Que para mim é isso que faz a diferença, é isso que me motiva. Que legal. Esse é o Felipe Melo, que não é aquele porradeiro, eles jogam na mesma posição, mas não é aquele Felipe Melo porradeiro. Felipe, obrigado pela oportunidade aqui de te fazer esse bate-papo, essa entrevista. Cara, foi muito legal. Eu quero que você deixe o seu Instagram de todas as suas empresas para a galera te acompanhar, o que você tiver a fim de deixar para a galera continuar o papo com você, para a galera te seguir, bater... continuar ali a ter os seus ensinamentos, enfim, manda aí. O meu Instagram é @FelipeBDMelo, Felipe com I, Melo com 2 L's. E o Instagram das Esfirra Imigrantes é @esfirraimigrantes, esfirra com H. E o da Unity é @UnityBurger, e Unity tem uma letra, um número 1 no lugar da letra I. E aí no meu LinkedIn também, Felipe Melo, quem quiser me acompanhar pode me chamar. Vou estar 100% ali disponível para bater um papo, para conversar do que for preciso, e passem nas Esfirra Imigrantes também, quiserem me encontrar na Matriz, possivelmente vai me encontrar lá pra gente também tomar um café e bater um papo. Que legal, eu vou passar lá, não te encontrei lá ainda. Líder, Verdade. Pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.